Olá, nono ano, beleza? Bom, como nós combinamos durante a aula, o professor vai gravar aqui a correção da tarefa da página 307 e 308, explorando o plano cartesiano com a distância entre dois pontos através do teorema de Pitágoras e o ponto médio, certo? Primeiro exercício da tarefa, ele fala que um artista que retratou em escala a vista superior de uma região da cidade. Ele adotou o sistema de coordenadas cartesianas, onde cada unidade de comprimento dessa unidade cartesiana que ele adotou corresponde a 100 metros na real. Eu não coloquei o enunciado do exercício. O meu desenho tá diferente do de vocês aí. A apostila tem uma imagem, tá? Então eu tirei a imagem e fiz só o desenho para resolver o exercício. Se eu fosse fazer esse desenho em cima da imagem, ele não ia dar destaque, ia ficar difícil de vocês enxergarem aí e perceber o que o professor vai fazer aqui para calcular, tá? Então olha só, para resolver essa questão número 1, o primeiro passo seria construir esses três triângulos aí, retângulos, que são convenientes para a resolução. Tem que construir esses três triângulos, senão não tem como resolver o exercício, tá? Eu vou repetir. Eu tirei a imagem. Na apostila de vocês está aparecendo a imagem, tá? Eu só deixei o desenho para ficar dos triângulos, para ficar fácil de vocês enxergarem. Então aí na apostila, a primeira coisa que vocês deveriam ter feito é esses desenhos aí, os três triângulos. Eu desenhei um triângulo amarelo, todos retângulos, né? AFC, o ADB e o CEB, tá? Bom, como ele está pedindo para calcular aqui, por certo é a distância, vamos dar uma conferida aqui. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de A até C, tá? Cada um desses pontos aí, A, B e C, representam... O ponto A, por exemplo, representa um prédio azul, o ponto B uma estufa e um ponto C o clube. Então a letrinha A, ele pede a distância de AB, a letrinha B a distância de BC e a letrinha C a distância de AC. Bom, como nós vimos durante as aulas, a distância normalmente no triângulo retângulo vai ser a hipotenusa. Então, através dos desenhos, a estratégia é encontrar a medida dos catetos para aplicar o teorema de Pitágoras. O professor vai mostrar aqui, ó, só de um triângulo como que ele fez para encontrar essas medidas. Eu usei esse triângulo preto aqui, tá? Ó. Melhor, o triângulo vermelho, tá? Para calcular a medida dos catetos. Observem vocês aqui, ó, o primeiro cateto do triângulo vermelho é toda essa medida aqui, certo? O outro cateto, AD, é toda essa medida aqui, certo? Lá da aula nós vimos que para calcular essas medidas é só fazer a diferença das abscissas dos pontos e a diferença das ordenadas dos pontos. Foi exatamente isso que o professor fez aqui, ó. Ó, do cateto DB, notem vocês que a abscissa de B, ela vem aqui no 14, ó. A abscissa do ponto D vem até o 2. Então, é simples, você faz a diferença, né, desde a origem, ó. Pega 14, que vai até o ponto B, e desconta essa medida. E vai sobrar aqui o cateto DB. O cateto DB é 14 menos 2, que dá 12. Foi o que o professor fez aqui. E o outro cateto tá na vertical, projetar aqui no eixo do Y, olha só, esse cateto. Da origem até a última ordenada do ponto A, tem 7. Então, se eu pegar 7, essa medida inteira 7, e descontar esse pedacinho que é 2, vai sobrar a medida do cateto. 7 menos 2 dá 5. Então, eu fiz diferença das abscissas dos pontos, ó, abscissa de B menos a abscissa de D, para encontrar o cateto DB, ordenada de A menos a ordenada de D, para encontrar o cateto AD, tá? Então essa é a estratégia que a gente tem que aplicar aí
para encontrar essas medidas. Os outros triângulos eu já deixei pronto aqui para ganhar tempo. Triângulo CE, fazendo lá a diferença das abscissas e diferença das ordenadas, o cateto EB vale 8, o EC vale 6, o AF vale 4, no triângulo AFC e o CF vale 1, tá? Então, prontinho aqui, vamos para os cálculos. A letrinha A do exercício está pedindo a distância de A até B. Então, vamos ver como que vai ficar essa distância aí. Bom, distância de AB ao quadrado vai ser igual a AD. AD vai ser 5 ao quadrado. AD é 5, né? Então vai ficar 5 ao quadrado mais BD vai ser 12, 14 menos 2, 12 ao quadrado. Fazendo essa potência, aqui dá 25, aqui dá 144. Essa soma aí dá 169. AB é igual a raiz de 169, que dá 13. Bom, AB dá 13 unidades, né? Como ele diz que na real cada unidade tem 100 metros, então de AB nós concluímos que tem 1.300 metros. Certo? Voltamos agora para a letra B. BC ao quadrado vai ser igual BE ao quadrado, vai dar 8 ao quadrado, CE vai ser 6 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36. BC ao quadrado vai ser igual a 100, que é a soma. BC é igual a raiz quadrada de 100, que dá 10. 10 unidades vezes 100 metros cada uma. BC tem 1.000 metros, certo? BC tem 1.000 metros. E para terminar, a letrinha C, AC ao quadrado, vai ser igual. AF ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, CF 1 ao quadrado. 16 mais 1, que vai ser igual a raiz quadrada de 17. A raiz quadrada de 17 é aproximadamente 4,12 unidades vezes 100 metros cada uma. 412 metros. Então, essas são as respostas aí do primeiro exercício. 1.300 metros, 1.000 metros e 412 metros. Certinho? Vamos agora para o exercício número 2. O exercício 2 diz que o Marcelo fixou a ponta seca de seu compasso no ponto menos 2 e 3 e traçou uma circunferência passando por esse ponto 9,5. Letra A, ele pede a medida do diâmetro da circunferência e na letra B, a área do círculo delimitado por essa circunferência. A relação, nós sabemos perfeitamente que a relação entre diâmetro e circunferência é que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então a estratégia é a seguinte: encontrar, calcular a medida do raio e o resultado multiplicar por 2. E nós podemos pensar assim, ó, se ele fixou a ponta do compasso nesse ponto, esse ponto ele está fixando aqui no centro da circunferência, não é? E a circunferência passou por esse ponto aqui, ó. Então nós podemos dizer, ó, que essa distância entre esses dois pontos corresponde à medida do raio. Fixou a ponta no centro, menos 2, 3, e passou por 9,5. Então o raio pode ser calculado entre a distância desses dois pontos, né? Raio ao quadrado, que é a distância entre esses dois pontos, vai ser igual a diferença das abscissas, 3 menos 9 menos 2, desculpa.
menos 2, diferença das abscissas, né? Menos 2, menos 9 ao quadrado, mais diferença das ordenadas. 3, menos 5 ao quadrado. Fazendo os cálculos, ó. Aqui vai dar a soma de dois números negativos. Quando você tem dois números com sinais iguais, você soma e repete o sinal, né? Aqui vai dar menos 2 ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado dá positivo. 11 vezes 11, 121. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 125. Eu vou parar aqui, sabe por quê? Ah, não posso. Eu já ia calcular a letra B, mas eu vou ter que continuar. Bom, continuando aí, o que nós temos então? Para terminar o raio, para calcular o diâmetro, o raio é igual a raiz de 125, que corresponde a 5 vezes a raiz de 2. Opa, raiz de 5, né? Bom, 125 aqui é 25 vezes 5, né? 25 tem raiz exata, sai fora, o 5 continua dentro da raiz. Bom, não terminamos o exercício, né? Ele está pedindo o diâmetro. Então, para calcular o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. 2 vezes 5 raiz de 5, que dá 10 vezes a raiz de 5. Essa é a medida do diâmetro. Na letra B, ele pede a área do círculo delimitado pela circunferência. A área do círculo é πr ao quadrado, né? Quem que é o raio ao quadrado? Tá aqui, ó. Raio ao quadrado é 125. Concluindo, então, na letra B, que a área é 125 vezes o π. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. E aí eu volto com a correção em outro vídeo, tá bom? Abraço, beijo e até daqui a pouco. Tchau!